Bom dia, irmãos. Retomando as nossas devocionais nessa manhã de terça-feira, estivemos em oração desde cedo, aprendendo a palavra também. Vamos cantar. Teus olhos revelam que eu nada posso ocultar e não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Bem, louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, nós vamos ler um texto, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Se você está com a sua Bíblia aí, se você tem a sua Bíblia no celular, se você tem a oportunidade de fazer isso, leia o texto também. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Muito bem. A palavra de Deus mostra, muitas vezes, numa figura, num modo para facilitar a nossa compreensão dos atributos de Deus, o olhar do Senhor. O Antigo Testamento tem alguns textos falando sobre isso, né? E Deus, o olhar do Senhor sobre justos e injustos, o olhar do Senhor sobre aqueles que o amam para os fortalecer. E o Novo Testamento mostra Jesus olhando e observando pessoas e situações. Jesus olhando para Simão e André e vendo neles ali os pescadores de homens. Jesus olhando para Levi, vendo nele um discípulo, dizendo: segue-me. No texto que nós estamos lendo aqui, relata a primeira multiplicação dos pães. Jesus desembarca e ele olha aquela multidão. E o texto diz que Jesus viu e compadeceu-se. O olhar de Jesus não é um olhar indiferente.
Esse olhar traz junto com ele a compaixão, ou seja, Jesus sofria junto com aquela grande multidão que era sobrecarregada de problemas. Eles eram oprimidos tanto pelo poder político de Roma, como pela elite religiosa que impunha regras e regras e mais regras sobre o povo, e aquele povo, o texto vai dizer, que eram como ovelhas que não têm pastor, que não podiam ser guiadas, não podiam ser alimentadas, não podiam ter a segurança de alguém que delas cuidasse. Esse olhar de Jesus sobre a grande multidão mostrou que Jesus não é indiferente às lutas dos seus filhos. No entanto, em algumas passagens vemos que Jesus também teve olhares críticos. Quando ele chega no templo, você vai ver ainda no Evangelho de Marcos sobre isso, e vê os vendilhões, pessoas se aproveitando novamente desse povo que já era massacrado de todos os lados, para ganhar dinheiro com o culto. Jesus repreendeu, Jesus expulsou aqueles vendilhões do templo. Jesus, certa ocasião, Pedro dizendo: não, Jesus, você não será preso, nós vamos contigo até o final. E Jesus diz: você vai me negar. E quando Jesus é preso, e Pedro de fato vai negando Jesus sistematicamente a um, a outro e ao outro, há um momento em que os olhares se cruzam e Jesus olha Pedro, e Pedro observa aquele olhar e ele se derrama em lágrimas por conta de ter negado Jesus Cristo. O olhar de Deus também é um olhar de justiça. Primeira questão aqui: precisamos confiar no olhar de compaixão. Você não está sofrendo sozinho. Você não está abandonado, isolado. O olhar do Senhor é um olhar de compaixão que compreende e entende as nossas lutas. E é por conta disso que com toda a propriedade podemos buscar o Senhor, orar, suplicar, sabendo que Ele não tapará os ouvidos, sabendo que Ele não fechará os olhos. Jesus olha com compaixão essa grande multidão. E o segundo passo diz aqui no versículo que Ele passou a ensinar-lhes. O mesmo Jesus que olha para nós e vê nossas dores, nossas lutas, Ele age, Ele ensina. As suas dores, as suas aflições serão compreendidas e vencidas a partir do momento que você aprender do Senhor. Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que hoje Deus nos fala através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos fala através da palavra. Na hora da lágrima, da dor, busque a palavra do Senhor. Mas é preciso compreender também que os olhos do Senhor estão sobre todos esses atos de injustiça, de perversidade, de maldade. O olhar do Senhor não é indiferente a isso. Isso terá um preço a ser pago. Uma grande multidão de miseráveis, de pobres sendo oprimidos nos nossos dias, por conta do pecado, da ganância, do orgulho, da acumulação. O olhar do Senhor está sobre o nosso coração quando deixamos dar vazão aos nossos desejos e pecados. Mas o olhar do Senhor também é o olhar de misericórdia. Aquele Pedro que se derramou em lágrimas quando ele viu que ele não era nada, Jesus era tudo. As autoafirmações dizendo: eu faço, eu vou até o final, eu morro com o meu mestre. Ele viu que não era nada. Jesus sabe de todas as coisas, Ele sabe da sua vida, Ele olha lá dentro do seu coração. Mas o olhar de misericórdia
Após a ressurreição, Jesus chama aquele mesmo Pedro que o negou. Diz: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Aquele olhar de misericórdia que não expulsou Pedro da sua presença. Aquele olhar de misericórdia que não escorraça aquele que está sofrendo. Aquele olhar de misericórdia que estende a mão mesmo para mim e para você, sabendo das nossas falhas. É o olhar de Jesus. Aqui, um olhar de compaixão, sofrendo com o povo. É um olhar de justiça, um olhar que não vai deixar passar em branco todos os atos de impiedade dos homens. É um olhar de misericórdia que estende a mão para a mulher pega em adultério. Estende a mão para Pedro, que foi fraco a ponto de negá-lo. É um olhar de perdão, quando na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nesta manhã vamos confiar no olhar do Senhor. Deus não abandonou a humanidade. Os seus olhos estão sobre você, sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Olhar de compaixão, de misericórdia, olhar de justiça também. Confie nisso. Os homens muitas vezes olharam para Jesus, os fariseus principalmente, para acusá-lo, para buscar um pretexto para matá-lo. Uma hora Jesus estava sentado com os pecadores, à mesa com eles. Uma hora Jesus curava alguém no sábado. Qual é o seu tipo de olhar para Jesus? Olhe buscando aprender. Jesus está olhando para você para ensinar, para estender a mão e colocar você hoje de pé. Se você hoje está cabisbaixo, entristecido, preocupado com todas essas agitações do nosso país principalmente, confie em Senhor Jesus. Olhe para Ele com um olhar de confiança. Ele olha para você com um olhar de compaixão, de misericórdia. Deus te abençoe e guarde nesse dia, em nome de Jesus. Amado Pai, sabemos que os teus olhos estão sobre toda a terra. Sabemos que o teu olhar é de compaixão, misericórdia, mas também de justiça. Queremos olhar para Ti e aprender de Ti. Fortaleça cada um hoje, daqueles que estão acompanhando, Senhor Deus, esses estudos, essas devocionais. Dá-nos um dia abençoado, Senhor. Cuida da nossa nação, nosso país, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia. Um abraço, Deus abençoe a todos.